Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, bem-vindos de volta a mais um vídeo, a mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre estrutura de aplicação das faixas do Mega Hair. Por que eu resolvi trazer essa aula aqui hoje? Toda vez que eu posto um antes e depois, toda vez que eu posto um resultado de uma aplicação, de um procedimento que eu fiz, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que eu recebo é: Alina, quantas faixas você usou? Qual foi a altura das faixas? Como é que aplica essas faixas? Aí eu sempre respondo, gente, depende da quantidade que aquela cliente vai precisar, depende do formato da cabeça, depende. Hoje eu vim explicar esse depende aqui para vocês. Eu tô com a nossa manequim aqui, com a nossa cabeça, onde eu mostro a altura das faixas e vou mostrar aqui como se fosse na prática aí no seu dia a dia de atendimento, tá bom? Antes de tudo, antes da gente começar aqui na aula, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente sempre traz conteúdo aqui para te passar mais confiança, para te introduzir nesse mundo do Mega Hair, para te formar uma profissional referência nessa área e para que você não perca nada, se inscreve aqui e dá um like aí para mim, para eu saber que você gosta de conteúdos assim e que está sendo proveitoso para você. Combinado? Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui, antes de tudo, a altura que a gente usa em cada procedimento de aplicação para vocês entenderem, começarem a entender esse nosso universo, tá? Uma aplicação de Mega Hair, qual é o nosso intuito em um procedimento desse? Distribuir de forma mais natural possível o cabelo do Mega Hair, o cabelo da extensão, no cabelo natural da cliente. Então a gente precisa ter uma naturalidade de distribuição de baixo até na parte de cima e também nas laterais, tá? A quantidade de faixas, o volume de cabelo que a gente vai colocar em cada procedimento depende da necessidade da cliente. Por exemplo, uma cliente de preenchimento de pontas, que tem só um pouquinho de falha nas pontas, ela não vai precisar colocar muitas faixas aqui atrás, porque 2, no máximo 3, já resolve toda a parte que precisa ser preenchida. Diferentemente de uma pessoa que tem o cabelo muito curto ou está muito reto e vai alongar muito. 2 ou 3 faixas não vão dar um resultado natural, porque esse cabelo que está muito curto ou muito reto precisa de muita distribuição para ficar natural. Então, toda vez que vocês me perguntam quantas faixas foram utilizadas, eu respondo depende por causa disso. Vou explicar aqui para vocês entenderem. A aplicação, ela é sempre feita a partir da nuca, tá? É sempre de baixo para cima. Percebam que aqui as faixas elas têm tamanhos diferentes. Por quê? Porque o nosso intuito é desenhar a estrutura capilar natural da cliente. A gente não tem cabelo aqui. A gente tem um desenho de nuca. Então, essa faixinha primeira da nuca, ela é sempre menorzinha. A de cima já é maiorzinha. A daqui de cima, que a gente usa inteira aqui de têmpora a têmpora, é a nossa faixa maior. Quando a gente vai usar o topo, é menorzinho porque tem o topo e as laterais. Aqui é como se fosse uma inteira, só que a gente fraciona para ficar movimentando melhor. Então, cada cliente tem o seu formato de cabeça diferente. Tem clientes que tem uma nuca bem baixa, que tem bastante cabelo aqui na nuca, e aí a gente usa uma mechinha maior. Tem cliente que tem pouquíssimo cabelo na nuca, bem ralinho, aí a gente já coloca ela um pouquinho mais suspensa. Então aqui são as alturas de aplicação, não significa que aqui é uma, aqui é outra, não. Aqui a gente pode colocar uma aqui, outra aqui no meio, outra mais aqui em cima, tá? Aqui é a altura. Então deixa eu explicar melhor para vocês. A gente sempre começa pela nuca, porque se a gente não aplica uma faixinha, por menor que seja na nuca, a nuca vai ficar
curtinha saindo aqui na lateral do cabelo da cliente. Então a gente sempre coloca uma para dar o acabamento aqui, ó. Lembrem que o nosso trabalho é sempre buscando um acabamento muito natural, tá? Aqui, nessa altura da orelha, ó, percebam que aqui é a orelha dela, tá? Bem nessa altura é a altura de preenchimento. Então, quando aquela sua cliente tem a pontinha bem ralinha, quer só um balanço, quer só dar um aspecto natural para aquele cabelo e tem laterais boas, a gente usa só até essa altura aqui, ó. Essa é a altura de preenchimento, bem na altura aqui de cima da orelha. Eu coloquei até essa outra modelo aqui para vocês enxergarem, ó. Aqui a gente tem a orelha, tá? Para a gente fazer um preenchimento legal, a gente ia trabalhar essa parte aqui, ó. Peguei aqui a altura da orelha dela e a gente ia trabalhar nessa parte aqui, que ia preencher a parte do cabelo dela que tem necessidade de preenchimento, tá? Essa seria a altura de preenchimento. Raramente eu trabalho até essa altura. Por quê? Porque eu gosto de um cabelo bem preenchido e bem distribuído. E para estar bem preenchido, a gente precisa ter um pouco de cabelo na lateral. Então, eu sempre gosto de vir até a faixa de acabamento. Essa aqui, ó. Que são de 2 a 3 dedos da orelha, tá? Você conta de 2 a 3 dedos da orelha. Geralmente ela vem de têmpora a têmpora. Aqui, essa faixa que vem até a altura de orelha, ela já dá um acabamento legal aqui do lado, ó. Por exemplo, a minha, ela vem até aqui, ó. Aqui é a minha faixa na altura de acabamento. Ela já vem trazendo o cabelo para minha lateral. Percebam que quando a gente está na rua e a gente vê um mega hair mal feito, que a gente percebe mesmo que é um mega hair, sempre é alguma parte do cabelo marcando. E se você não distribui bem esse cabelo, vai marcar de alguma forma. Então aqui, essa altura de acabamento é uma altura quando a cliente tem a ponta do cabelo muito ralinha, tipo assim, ó. Quando a pontinha do cabelo dela tá bem ralinha, aí a gente vem até a altura de acabamento, não precisa colocar o topo, porque esse cabelo, como tá muito ralinho, ele não vai marcar em cima do mega, tá? Então, sempre que o cabelo tá desfiadinho, quanto mais fina a ponta da cliente estiver, mais fácil vai ser para encaixar o cabelo do mega. Então, aqui, essa é uma altura de acabamento, ó. Nessa altura aqui. É a altura que eu mais trabalho nas minhas aplicações. Essa aqui, ó. Até aqui, tá? Nessa de acabamento. Alina, quando é que eu uso a faixinha de topo? Quando a cliente tem o cabelo mais curto e quer alongar. Quando a ponta tá um pouquinho reta e a gente precisa de mais uma mechinha aqui para desmarcar. Então essa altura, essa faixinha aqui de topo, é sempre aquela cereja do bolo para desmarcar qualquer coisa que ficou marcando ali, tá bom? Então o que é que eu quero que vocês entendam? Observem isso aqui como uma estrutura, não é uma ordem padrão que você vai seguir, tá? Observe aqui como uma distribuição natural da cabeça da cliente, que você sabe que vai começar da nuca e vai subir até onde a cliente tiver necessidade. Vai ter cliente que vai ter aquele cabelo mais curtinho, mais Joãozinho, que vai precisar subir mais um pouco, tá? Então, antes de qualquer coisa, você olha a necessidade do cabelo da cliente. Às vezes, aqui é suficiente. Às vezes vai marcar muito e você vai precisar colocar até bastante em cima. Tem cliente que o cabelo passou por algum corte químico ou alguma coisa assim, que tá tão curto que eu preciso colocar até na parte da frente. E como a Impercept é muito tranquila e imperceptível, dá pra gente aplicar
sem o menor problema. Mas tem cliente que a gente faz a aplicação até aqui, ó. Até aqui. Tá? Então, a gente sempre observa a necessidade dela. Mesma coisa com laterais. Aqui eu desenhei para vocês a faixinha de lateral que eu quase sempre uso, tá? Quando aquela cliente não precisa de muito acabamento na lateral, eu sempre faço essa estrutura aqui de aplicação e percebam que a faixa de acabamento, ela já pega um pouco da lateral. Então, quando a cliente não precisa de muita atenção ali, eu só coloco mais umazinha aqui de lateral para dar aquele acabamento bonito. Porém, cada cliente é um caso e às vezes uma faixinha de lateral não vai ser suficiente, aí vai precisar colocar mais de uma, tá? Aí você pode espaçar de uma para outra pelo menos um dedinho de uma faixa para outra, tá? Por que, Alina, pelo menos um dedinho? Porque vai permitir que a cliente lave o cabelo tendo acesso total ao couro cabeludo dela, podendo colocar a mão, sentir o couro cabeludo para lavar. O que eu percebo muito quando as clientes chegam aqui de outras técnicas que tomam a cabeça inteira é que as clientes não conseguem nem lavar o cabelo direito em casa porque elas não conseguem tocar no couro cabeludo. Então fica sempre lavando assim por cima porque tá tudo tomado de mega hair aqui dentro e ela não consegue tocar na própria cabeça. Então, quando a gente faz a aplicação com a Impercept, a gente espaça uma faixinha para outra de 1 a 2 dedinhos, tá? Quando a cliente utilizar poucas faixas, pode espaçar 2 dedos. Quando ela utilizar muitas faixas, espaça um dedinho só, tá? O meu cabelo, por exemplo, eu uso uma lateral de cada lado e 5 atrás. Então, o meu, eu espaço um dedinho e mesmo assim eu consigo ter acesso total ao meu couro cabeludo e lavar bem em casa, tá? Essa distribuição, deixando essa parte livre para a cliente tocar na cabeça, sentir a cabeça, lavar direito, vai aumentar a satisfação dela muito, porque quando a gente lava o cabelo bem, o conforto que a gente sente é totalmente diferente. Então esse é mais um detalhe que vocês têm que observar também na estrutura de aplicação, tá? Outro detalhe muito importante, eu sempre deixo no desenho do cabelo 2 dedos de cabelo aqui, ó, de cada lado. Sempre que eu vou fazer uma repartição para aplicar uma faixa, eu sempre deixo 2 dedos de um lado, 2 dedos do outro e uso o espaço que ficou. Por quê? Porque esses 2 dedos de cabelo aqui é o disfarce. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos supor que ela tá com o cabelo preso aqui. Se eu usasse todo o espaço da nuca da cliente, poderia aparecer um pouquinho do mega aqui, ó. Então, o que é o disfarce? É a gente tirar aqui, deixar 2 dedinhos de cabelo livre, porque a gente faz a aplicação e o que ficou livre cobre a aplicação do mega. Entenderam? Aqui a gente tá com disfarce. Quando a cliente for prender, for fazer algum penteado, a parte que ficou solta vai prender, vai esconder tudo que está aqui e não vai mostrar de jeito nenhum que a cliente usa mega. Então, a parte do disfarce, ela é muito importante, principalmente para suas clientes que vão fazer academia, atividade física, que gostam de fazer penteado, prender o cabelo muito alto. Então, você sempre deixa 2 dedinhos antes de aplicar a faixa, tá? Porque aqui toda essa parte do cabelo da cliente vai ficar livre e ela vai poder prender na altura que ela quiser sem mostrar nada, tá bom? Isso é essencial. Porém, tem casos que esses 2 dedinhos não vão poder ser utilizados. Quais são esses casos? Quando a cliente tiver o cabelo muito curto ou passou por algum corte químico, quando tiver, sabe aqueles toquinhos de cabelo? Aí, nesses casos, a gente precisa encostar até na frente para poder esconder tudo, para não mostrar nenhuma partezinha quebrada, tá? Mas, geralmente, na maioria dos casos, eu deixo os 2 dedinhos do disfarce
que é justamente para poder fazer o rabo de cavalo ou qualquer penteado sem mostrar nada, nada, nada aqui, ó. Tudo isso aqui é disfarce. E eu poderia prender aqui em cima que não ia mostrar nada, tá? Vocês perguntam muito se dá para fazer coque, se dá para fazer penteado. Dá quando a aplicação é feita corretamente, tá bom? Então vamos lá. Clientes de preenchimento de pontas. Geralmente vocês vão usar até essa altura aqui, ó. 2, 3 dedinhos acima da orelha. Geralmente, clientes de preenchimento de pontas usam 2 ou 3 faixas atrás, mais uma em cada lateral. Clientes de alongamento, eu divido em 2 modalidades, o alongamento simples e o expressivo. O alongamento simples é quando a cliente não precisa de muito cabelo, tá? Quando a pontinha tá fina, que dá pra gente encaixar ali sem muita complexidade. O expressivo é quando a ponta tá muito reta e a gente precisa colocar mais cabelo ali, tá? No alongamento simples, a gente usa de 3 a 5 faixas aqui atrás, mais 1 ou 2 em cada lateral, tá bom? No expressivo, a gente vai utilizar mais cabelo. Quanto mais cabelo a gente for usar, mais faixas a gente vai precisar usar aqui para distribuir bem. Lembra que a distribuição é o que dá esse aspecto de naturalidade, tá bom? Então, o alongamento expressivo a gente vai usar mais de 6 faixas aqui atrás. Eu tenho clientes que usam 6, 7, 8, 9, até 10 faixas atrás, a gente já aplicou. Laterais é sempre por necessidade, tá? Às vezes a lateral da cliente tem até um volume bom e o problema tá atrás. Mas em casos de alongamento, a gente precisa alongar a parte de trás e a parte da frente também. Então, sempre em alongamento, a gente vai acompanhar o volume de trás na parte da frente. Alongamento simples, a gente usa 1 ou 2 no máximo. Alongamento expressivo, a gente sempre usa mais de 2 para dar um acabamento mais bonito e igualar com o volume que a gente está colocando atrás, tá? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula? Que cada cliente tem o seu formato de cabeça, cada cliente tem a sua necessidade de aplicação diferente. O que vocês têm que saber é que a gente tem alturas onde a gente alcança resultados na aplicação. Então, o preenchimento é aqui, o acabamento é aqui. A gente sempre coloca uma faixinha, uma mechinha de topo quando é necessário. Às vezes o topo é um pouco mais baixo, às vezes ele vai ser mais alto, sempre de acordo com a necessidade do cabelo da cliente, tá? Mesma coisa na parte da frente. As minhas laterais eu sempre gosto de colocar em leve diagonal, que é para ajudar a cliente na hora de prender o cabelo. Quando a gente coloca em leve diagonal, facilita, porque a faixinha vira e não marca nada aqui. Então, reta é assim, em leve diagonal é assim, tá? É leve, não precisa colocar a faixa toda torta, é só uma leve diagonal para a faixa dobrar mais facilmente, tá bom? E sobre volume de frente, também por necessidade da cliente, preenchimento de pontas, às vezes vai precisar, às vezes não. É mais fácil que a cliente não use lateral no preenchimento, porque só essa faixa de acabamento já vai dar um resultado legal aqui de lateral. Mas em casos de alongamento, a gente usa lateral, tá? Porque a parte aqui do lado, ela precisa se igualar com o cabelo alongado que a gente está colocando, para não ficar marcando. Então, quando for um alongamento simples, onde a cliente usa menos cabelo, 1 ou 2 faixinhas. Quando for um alongamento expressivo, onde a gente usa mais cabelo, mais de 2 faixas, dependendo da necessidade dela, tá bom? Então, toda vez agora que vocês forem olhar uma foto de antes e depois, uma foto de resultado de procedimento, dá uma olhadinha no antes, dá uma avaliada na foto do antes, que vocês vão começar a entender qual foi o desenho que a gente fez ali naquela aplicação, só vendo a foto do antes. É uma boa prática para vocês exercitarem esse olhar de avaliação, tá? Sempre que o cabelo for mais ralinho, a gente não precisa colocar muitas faixas, porque poucas faixas já vão dar um resultado de encaixe legal. Quando o cabelo for mais reto, mais curto ou mais cheio,
aí a gente vai precisar usar mais faixas, a gente vai precisar distribuir mais o cabelo. O segredo está sempre em ter uma excelente técnica, onde não dá para ver que está usando Mega Hair, e fazer uma distribuição muito bem feita para não parecer que tem nada marcando ali. Aí a cliente vai sair do seu atendimento parecendo que nasceu daquele jeito, que não está usando o Mega Hair, tá bom? E o resultado tá em uma boa distribuição. É só querer. Quando você quer entregar um bom resultado, já é meio caminho andado. Não faz igual esses profissionais que estão aí no mercado querendo só fazer a aplicação para ganhar o dinheiro da cliente. A gente vê na rua o Mega Hair das pessoas concentrado aqui, aí a parte de cima marcando, lateral marcando, e não é assim. A técnica tem que ser muito boa, tem que ser imperceptível, tem que ser leve, para a gente fazer uma distribuição muito bem feita, para nada marcar e não parecer que ali é um Mega Hair, tá bom? Aqui no canal a gente tem outros vídeos sobre isso, sobre distribuição, sobre avaliação. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nos outros vídeos e dúvidas, deixem aqui pra gente aqui embaixo, porque além de responder vocês aqui, eu ainda pego algumas dúvidas de vocês e trago em forma de vídeo para ser um conteúdo para ajudar vocês também, porque nada melhor do que fazer vídeos, fazer aulas para vocês baseados nas próprias dúvidas para ajudar sempre melhor vocês, tá bom? Obrigada por assistirem até o final, a gente fica por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e deixa um like para eu saber que você gostou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.